Pronto. Então, no nosso conteúdo de história desse bimestre, vai ser falado sobre todo o desenvolvimento do café, a produção. Nós podemos entrar um pouco na questão dos imigrantes que vieram trabalhar aqui na plantação do café para desenvolver o nosso país, tá? E aí a região que foi bem usada e muito desenvolvida foi a região sudeste. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, nesse capítulo, vamos estudar a produção do café no Brasil, a importância dela para a economia do país e também conhecer a mão de obra que trabalhava nesse tipo de produção. No início, a mão de obra que foi muito utilizada foram os imigrantes, principalmente os italianos, e o café foi um período histórico que ele trouxe muita riqueza para os fazendeiros, principalmente, e desenvolveu muito o nosso país. Dessa forma, nós vamos conhecer as respostas para algumas questões. Então, qual a origem dos trabalhadores? Como chegaram ao Brasil e por que eles vieram? Como eles viviam? E, por fim, de que forma a produção de café está relacionada ao crescimento das cidades. Então, lá na página 4, vocês vão ver que tem um espaço cheio de números. E aí tem uma orientação, só que vocês vão fazer isso como dever de casa. Então, já anotem aí, dever de casa de história. E história a gente tem aula, acho que na quinta-feira. Deixa eu só confirmar. Tô abrindo o horário aqui, tá, gente? Sora, Oi. no final da aula você passa todas as lições? Hã? Que missões? No final da aula você passa todos os deveres de casa? De português você não copiou? Não. Então, na hora que vocês forem fazer uma atividade aqui, eu coloco o dever de casa para copiar, tá? Professora, eu tô E história vai ser para... Professora, o que é o dever? a minha mãe, já dou aquele pulo pra me beber. Então, vamos lá, gente. Começando, então, esse conteúdo de história, o café e a modernização dos meios de transporte. Então, vocês vão ver que o desenvolvimento do café, ele tem muito a ver com o crescimento da cidade e com a questão de modernização de meios de transporte, tá? O porquê que ele foi tão importante para esse desenvolvimento. Então, atualmente, o café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. O café é originário da Etiópia, mas no passado também era cultivado em vários outros lugares. O interesse dos etíopes e de povos vizinhos por essa planta cresceu tanto que o seu consumo foi incorporado por diversas culturas. Sara, eu vou compartilhar o livro, é isso? Pode falar, meu bem. Mas pode falar. No final da aula de história, você vai colocar você vai anotar um negócio para a gente poder copiar da lição de casa? O dever, sim, vou passar. Tá, valeu. É que tava com medo porque eu não sabia como anotar. Ah, não, eu vou passar. Uns 10 minutos antes de acabar essa aula, eu já coloco para vocês. E eu vou compartilhar o livro aqui, porque daí você também acompanha, tá? Eu coloquei na página escrito dever, Sora. Tá. Livro... Nossa, não tem o livro do aluno. Tá abrindo aqui, gente, só um minuto. Então, enquanto abre, só para a gente não perder aí o foco. Então, o café é uma bebida extremamente conhecida em vários lugares do mundo. A origem dele é da Etiópia. E aí outros povos começaram a produzir café, né, a plantar o café e, consequentemente, a consumi-lo.
E o café ele tem várias combinações, café com leite, nos Estados Unidos o café é um pouco mais ralo, no Brasil tem o café mais encorpado, né, que ele é mais forte, enfim. Então vai de acordo com o gosto, né, e a cultura de um determinado país. Você sabe como as primeiras sementes de café chegaram ao Brasil? Alguém sabe? Será que nasceu uma árvore e aí a gente encontrou a semente de café e aí a gente descobriu o café? Não. Vocês lembram que no último bimestre nós falamos da cana-de-açúcar, que ela foi trazida para o Brasil? Aconteceu a mesma coisa com o café. Em 1727... Só um minuto, pessoal. Só um minutinho, meus amores. Enquanto isso eu vou pintando. Consegui arrumar isso aqui. Eu já pintei 2 blocos de azul. Vou pintar muito. Eu não pintei nenhum porque eu não achei meu estojo. Mas Ele tá no meu quarto, Jani. eu, já tomar essa da sua irmã, eu dou um monte na minha irmã, ela nem sabe onde Dali. Pega logo. Vai embora. Não. Tá bem apertado. Oi, gente. Pronto, voltei, desculpa. Então, ó, as primeiras mudas de café, elas também foram trazidas para o Brasil. Foi trazida em 1727 pelo Francisco de Melo Palheta. Ele veio da Guiana Francesa e plantou as primeiras mudas do café lá no Pará. Aos poucos, o cultivo e a produção de café se expandiram para outros estados. Aí foi para o Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo e São Paulo, tá? Que são os principais produtores. O quê? Você travou. Você travou. Você travou. O quê? Será que você Então, vai peraí, vir calma. internet aí? Estão me ouvindo? O quê? Sim. Não. Fica falando o quê? Agora sim. Não Tá. sei também. Então, eu falei que ó, as primeiras mudas de café foi trazida pelo Eu Francisco tô de pintando a Melo imagem enquanto Palheta. vocês falam. Ele veio da Guiana também. Francesa e plantou lá no Pará. Aí, aos poucos, tanto o cultivo quanto a produção, ela foi se expandindo para outros territórios, para outros estados brasileiros, principalmente na região sudeste. Então, foi plantado café em São Paulo, em Minas,